Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo dentro da segunda fase do curso de Batalha Espiritual, não é, que nós estamos fazendo. E hoje é o nosso sexto estudo e nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, que é o assunto das finanças. Eu quero falar com você sobre maldição financeira. E eu digo que é um assunto delicado porque muita gente compreende, outras pessoas não aceitam, pessoas levam para um lado mais negativo, outras são muito otimistas quando se fala em finanças, não é? Outras pessoas têm um certo repúdio quando se fala de finanças, na igreja principalmente, mas eu preciso tocar sobre este assunto. Eu preciso tocar nesse assunto, que é o assunto sobre maldição financeira. Porque é importante que você saiba, que você aplique isso na sua vida. Todos os tipos de maldições, todos, nós tratamos de alguns nesse curso, mas é claro que pode existir outros tantos tipos de maldições espirituais, não é? E todos os tipos de maldição, inclusive a maldição financeira, ela sofre, ela é o fruto de um ataque demoníaco nessa área da nossa vida, que é a área das finanças. E novamente a mesma coisa acontece. Por que é que demônios vêm e atacam a nossa área financeira? Porque damos direito, permitimos, damos direitos legais para que esses demônios venham sobre a nossa vida. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Maldição sem causa não encontra pouso. Mas se houver causa, há sim um ataque forte de maldições na vida das pessoas. É uma lógica. Às vezes a gente usa esse versículo para falar sobre quebra de maldição, tal, não sei o quê, porque maldição sem causa não encontra pouso, mas se tiver causa, encontra sim. Se a pessoa, seja ele cristão ou não, se ela dá legalidade, se ela dá direito legal para que esses demônios venham, é lógico que eles vão vir. Então, a Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Uma das características de Satanás é justamente o quê? Ser ladrão, roubar aquilo que não lhe pertence, matar e destruir, principalmente a vida do cristão. E a Bíblia também diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Nós temos que ter conhecimento, um conhecimento temperado, um conhecimento abençoado, não é? Não podemos ir assim, sermos levados por todos os tipos de ventos que se sopram dentro da igreja. Temos que analisar tudo e mesmo assim precisamos tomar muito cuidado usando o discernimento para saber se aquilo que está sendo ensinado para nós é de Deus ou não. E quando se trata de finanças, ainda mais. Então o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Precisamos conhecer o inimigo, precisamos nos conhecer e precisamos conhecer o que a palavra de Deus fala sobre o assunto de finanças. Jesus disse que Satanás é comparado ao ladrão com uma tríplice missão. Primeiro, roubar, tirar aquilo que nos pertence. Não somente em questões financeiras, mas também tirar a nossa paz, destruir a nossa fé, tirar a nossa fé, tirar a nossa esperança. Satanás, ele é ladrão não somente para atingir a nossa área financeira, mas também as nossas áreas espirituais. Então ele veio roubar, ele também veio matar, isso é tirar vida, tornar mortos, né, os nossos sonhos, aquilo que nós planejamos para nós. Então ele também veio matar. E veio destruir. Essa destruição não é somente financeira, essa destruição também não é somente física, mas é também a destruição da nossa alma. Portanto, nós precisamos aprender como nós bloqueamos essas maldições financeiras na nossa vida, como podemos ser abençoados dentro dessa área. Um exemplo
clássico disso está no livro de Juízes, no capítulo 6. Eu gostaria que você lesse comigo, se você puder ler, Juízes no Velho Testamento, no capítulo 6, está escrito assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então, aqui nós temos alguns princípios, algumas coisas importantes que nós temos que observar. Primeiro, a desobediência se torna pecado e o pecado se torna legalidade. Então, quando nós lemos aqui que o Senhor deu o povo de Israel na mão dos midianitas, não é no sentido de um Deus castigador, mas de um povo que deu direito para que o inimigo, usando os midianitas, pudesse então controlar e destruir a nação. E quando não há arrependimento, quando não há conversão, Deus ele não pode fazer nada. Preste muita atenção nisso. O que a Bíblia diz? Que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. Então há necessidade do quê? De arrependimento. Então, quando aqui diz assim que Deus deu, essa palavra pode ser interpretada como Deus permitiu. Deus não pôde fazer nada porque o pecado estava ali. Então, esse é o primeiro princípio. Não podemos ficar desobedientes. No verso 2 diz assim: prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Então, quando o inimigo começa a crescer em cima de nós, quando o inimigo começa a batalhar contra nós e começa a ganhar, a nossa vontade é de fazer buracos e covas, enfiar nossa cabeça lá dentro, porque nos tornamos envergonhados, nós sentimos vergonha e passamos a fugir de toda e qualquer situação contrária que está na nossa vida. A gente quer fugir das dívidas, a gente quer fugir dos problemas, a gente quer fugir das lutas, a gente quer fugir das guerras. Israel fez exatamente isso. Eles fizeram cavernas, eles fizeram covas, eles fizeram buracos, eles cavaram covas, eles cavaram cavernas, eles criaram fortificações para se esconder dos midianitas. E olha só o que é que os midianitas fizeram. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra. Eles vinham somente quando Israel semeava. Quando era época de semeadura, quando era época de lançar semente, eles vinham. E daí eles destruíam tudo que a terra começasse a produzir. Então a novidade da terra. Chegaram a Gaza e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Agora olha que interessante no versículo 5. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Olha que interessante. Eles vieram justamente para matar, para roubar, para destruir e para deixar Israel de uma maneira miserável. Não tinham mais o que comer, estavam escondidos nas cavernas, nas covas, nas suas fortificações, estavam envergonhados. Então, isso é algo que realmente acontece quando existe uma maldição financeira. Então, a gente entende que os nossos inimigos querem nos destruir também na área das nossas finanças. Então, maldição financeira existe porque damos direitos legais para os nossos inimigos. Entenda isso. Primeira coisa que você tem que entender é o direito legal que você dá. Todas as maldições que nós estudamos até agora, todas as maldições, elas existem e atuam nas nossas vidas
porque damos direito, permitimos. Se nós não permitimos, andando direito debaixo da proteção de Deus, a maldição ela vem, sobrevoa você e acaba. Entende? Mas quando damos direito, ela entra e ela vem para matar, para roubar e para destruir. Mas de onde surgiu essa ideia de maldição nas finanças? Como que surgiu esse conceito? Essa ideia vem de um dos textos mais lidos por todos nós. Malaquias, capítulo 3, versículo 9 e 10. É dali que vem esse princípio de maldição financeira. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Aí Deus diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós todas as nações. O que está acontecendo aqui? Uma olhada rapidinha no contexto de Malaquias. O povo aqui, o povo de Israel, estava totalmente avesso às coisas do Senhor. Construíam casas para si, tinham do bom e do melhor, mas o templo de Israel, inclusive os sacerdotes, estavam todos perecendo, porque o povo estava não levando a sério o voto do dízimo e o voto da oferta alçada que foi feito lá com Moisés, lá atrás. Então, no livro de Malaquias, a gente não vê somente essa maldição. Nós vemos 4 maldições aqui. A primeira delas, a gente vai entender no capítulo 1 de Malaquias, versos 6 a 8, e depois o 14. O verso 6 a 8 diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, Deus está falando, onde está a minha honra? Você vai entender que por trás dos princípios financeiros existem princípios espirituais. Deus ele não está interessado no dinheiro. Entende isso? Deus não está interessado no dinheiro porque ele é dono do ouro e da prata. Deus está interessado na sua vida. E às vezes uma atitude de demonstração de fidelidade, a gente vai ver depois mais para frente, isso se chama mordomia cristã, é administrar direitinho e devolver aquilo que é de Deus. Então Deus agora está falando assim: o filho honra o pai, mas se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a quem? A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Deus fala assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus estava falando? Que eles estavam guardando para si o melhor e levando a oferta de Deus, os sacrifícios, os animais para o sacrifício do templo, cegos, coxos e enfermos. Então Deus está dizendo assim: cadê a minha honra e cadê o temor que vocês precisam ter por mim? Aí no verso 14 diz assim: pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete, olha a aliança aí, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. A primeira maldição do livro de Malaquias está sobre a oferta que é feita sem ter aquele coração de ofertante. Oferece o ruim, oferece o mal, faz a aliança. Eu já falei sobre alianças aqui. É importante que você observe essas coisas da aliança. Muitas vezes as pessoas são levadas a fazer alianças, pactos de dízimos, de ofertas, e depois não conseguem cumprir.
E aí estão debaixo de maldição. É melhor que não faça o voto, é melhor que não faça o voto, é melhor que não faça o pacto, é melhor do que não faça aliança. Deus vai te dar outras condições do que fazer e não cumprir, entende? Quando se faz aliança, quando se oferece uma coisa ruim, uma coisa estragada, uma coisa sem coração diante de Deus, sem sentimento de gratidão, está debaixo de maldição. Novamente, eu digo a você, não é a questão da oferta. Deus disse uma certa vez, meu é todo animal, todos os animais do campo são meus. Então, não é a questão da oferta, do valor, mas é a questão da gratidão, da fidelidade diante do Senhor. Segunda maldição, agora esta palavra foi falada sobre a oferta. Agora no capítulo 2, no verso 1, verso 2 e verso 8, Deus agora não fala mais somente com o povo, Deus fala com o sacerdote. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não podes isso no coração. Agora, a maldição ela não é sobre o fato de não se ofertar com gratidão ou fidelidade, mas agora é sobre o sacerdócio, um sacerdócio corrupto, um sacerdócio que não estava honrando a Deus como deveria honrar como sacerdote. No verso 8, Deus fala assim, mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Levi era a tribo sacerdotal. E Deus estava dizendo assim, olha, vocês são maus sacerdotes. Por isso, a bênção de vocês eu transformo em maldição. Olha que coisa terrível isso. Que coisa terrível. No livro de Malaquias, ainda no capítulo 3, verso 8 e 9, Deus fala agora sobre o povo. Deus primeiro falou sobre a oferta que era ofertada de modo ruim. Deus aí fala que o sacerdote é corrupto e está desviando o povo da verdade. E agora Deus está tratando com o povo. E Deus diz para o povo assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí a terceira maldição, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é que existe o cumprimento da fidelidade através da oferta, através do dízimo, em que as pessoas não cumprem direito. Segundo, nós entendemos que existe o sacerdócio que ensina errado, ensina de forma corrupta. Terceiro, encontramos um povo que está mais preocupado consigo do que com as coisas de Deus. E a última maldição está no capítulo 4 de Malaquias, quando Deus diz assim, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última maldição trata de alguma coisa interessante. Deus está dizendo, vai vir o profeta Elias aqui assim assado, e ele vai fazer uma conversão na família. Porque além do povo não estar sendo digno diante de Deus, não está honrando a Deus de verdade, as famílias ainda precisavam se converter entre si. E Deus disse, é importante que vocês façam isso, porque senão eu vou ferir a terra com maldição. E vocês sabem que se a terra estivesse amaldiçoada, ela não produziria. E se ela não produzisse, o povo não tinha o que comer. Então, de onde vem o conceito de maldição financeira? Vem desses textos que eu estou lendo para você. De um povo que está mais preocupado consigo do que preocupado com as coisas de Deus, de um povo que faz votos e quebra seus votos, de um sacerdócio corrupto, de um sacerdócio que está desviando o povo da verdade. Então tudo isso atrai maldição financeira sobre as nossas vidas. Agora eu quero falar com você do outro lado, né? Nós falamos das maldições, agora vamos falar sobre os demônios que começam a se alimentar dessas maldições financeiras. Eu vou começar pela patente mais alta,
e depois a gente vai descendo para as patentes mais baixas dessas entidades. Muitos aqui vocês já conhecem, já ouviram falar, são citados várias vezes, muitas vezes lemos sobre isso, mas eu quero reforçar sobre isso. O primeiro é um principado, e ele é citado por Jesus em Mateus capítulo 6, verso 24, quando o Senhor Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então estamos falando de Mamon. Mamon é uma palavra que significa riquezas. Você não pode servir a Deus ou as riquezas. Mas essa riqueza, Deus está mostrando que, na verdade, é uma entidade que controla todas as coisas referentes ao dinheiro. Então, por exemplo, uma pessoa que começa a trabalhar e não tem tempo para as coisas de Deus. Ela dizima, ela oferta, mas ela não tem tempo para Deus. Ela está debaixo da servidão de Mamon. Porque Deus prefere o quê? Um coração quebrantado, um coração contrito, do que sacrifício de ofertas. Então isso não tem valor para Deus. Porque a pessoa está servindo Mamon, não está servindo a Deus. Então o que acontece? Essa pessoa, ela pode ter dinheiro, mas ela é escrava desse dinheiro, ela está debaixo de maldição, da mesma forma. Então a gente vê aí a ambição descontrolada, seguir e conseguir as coisas a todo custo, conseguir as coisas a todo custo. Então esta pessoa, ela está sendo às vezes ambiciosa negativamente, sendo escrava de Mamon. Ou então avarento demais, não é? Na hora de ofertar, ao invés de dar uma oferta ou um dízimo consciente da gratidão daquilo que Deus deu a ele, não. Ele vai dar o machucado, ele vai dar o fraco, ele vai dar uma oferta irrisória, porque ele é muito avarento. Então essas coisas estão debaixo do controle de Mamon. A segunda entidade é uma potestade. O primeiro é um principado, o segundo é uma potestade. Está em Isaías capítulo 65, versículo 11, que diz assim: mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, olha só, apartais do Senhor, esqueceis do santo monte, e que preparais uma mesa para fortuna, algumas traduções falam para Gade, e que misturais vinho para destino. Então aqui existem traduções que traduzem como Gade, outras vão traduzir como fortuna com letra maiúscula, porque está realmente falando de uma deusa que estava atraindo para si a Israel nesse momento em que Isaías estava profetizando. Então a gente vê fortuna atraindo o povo de Deus com promessas de enriquecimentos, mas só que acontece que esses enriquecimentos são ilícitos através de roubos e outras coisas. Entende? Então isso atrai maldição financeira. O que atrai maldição financeira? Quando você é escravo do dinheiro, por exemplo, ou quando você tem uma ambição negativa, isso já é uma resposta a Mamon. Maldição financeira. Quando você quer enriquecer a qualquer custo e acaba roubando, jogando, isso você está debaixo da mão de fortuna, maldição financeira. O terceiro é um dominador, e está lá em Provérbios capítulo 30, versículo 15. Está escrito assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dada. Estas três coisas nunca se fartam. Então agora a gente encontra uma classificação que a gente chama de dominadores, e os dominadores agem na mente das pessoas. Então o que acontece? Sanguessuga e Dadá são aquelas pessoas influenciadas por essas entidades, por esses dominadores, que ficam grudados nas pessoas, pedindo, e pedem, e fazem das outras pessoas escravos mentais deles próprios, manipulam, controlam, tudo para conseguir
dinheiro. Então é toda hora, todo momento, todo instante, toda hora, todo momento. São pensamentos que são jogados na mente das pessoas e as fazem sempre pedindo, porque nunca tem. Nunca tem, e por isso tem que estar sempre pedindo. São verdadeiros sanguessugas. E elas têm pensamentos limitantes e bloqueadores das bênçãos financeiras que Deus tem para nós. Então, ao invés dela se colocar diante de Deus e reconhecer que Deus pode mudar a situação financeira dela, ela prefere sair pedindo, batendo de porta em porta. Por quê? Porque está debaixo da maldição, sendo influenciada por sanguessuga e dadá. E agora, duas forças espirituais que eu preciso contar para vocês. Uma delas está em Joel capítulo 1, versículo 4. Joel capítulo 1, versículo 4, vai falar sobre os gafanhotos. Também é muito conhecida essa legião aí de demônios, são os gafanhotos. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Então os gafanhotos trazem destruição em nossas coisas, carros, finanças, as empresas estão sempre fechando, não conseguem ficar no azul, sempre no vermelho. Maldição financeira. E ainda no livro de Malaquias, no capítulo 1, no versículo 3, está escrito lá assim. Malaquias capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais ou aos dragões do deserto. São forças espirituais que trabalham ou agem roubando heranças e legados financeiros, né? Então sabe aquela história da pessoa que tem um legado bacana, mas até abastado, mas na hora dela passar para outra pessoa, aquele legado é interrompido e ela não consegue passar aquele legado, seja financeiro, seja o que for, aquela herança. Não se recebe a herança sempre trancada, a herança sempre presa. São os chacais ou os dragões do deserto. Então é muito importante que você aprenda essa coisa, essa questão da maldição financeira, ok? Como quebrar essas maldições financeiras? Nós temos algumas armas à nossa disposição para que a gente venha quebrar estas maldições. Primeira arma são as nossas atitudes espirituais, porque não pense não que só pelo fato de eu levar uma oferta lá no altar, eu já estou livre desta maldição. Não, não é assim. É importante que você entenda que nós temos armas espirituais ao nosso alcance, que não são somente as ofertas e os dízimos. E elas estão escritas no livro do profeta Joel. No capítulo 1 de Joel, o povo está sendo alvo dos gafanhotos, como nós já lemos aqui. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão. Mas no capítulo 2, a partir do verso 12, Deus mostra como vencer esses gafanhotos e, por consequência, quebrar todas as maldições financeiras. No capítulo 2, verso 12, Deus diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. Olha só que interessante, falando de maldição financeira e de repente Deus fala, não, você primeiro tem que se converter a mim. Então significa que muitas vezes somos alvos de maldições e nós precisamos refazer a nossa aliança com Deus, ou então, nossa aliança de salvação com Deus, ou então nos converter ao Senhor. Você sabe que a nossa conversão é diária. Nos convertemos todos os dias, todos os instantes. Nos reconhecemos pecadores, reconhecemos que fizemos os pecados e agora precisamos nos converter ao Senhor. Então, primeira atitude espiritual, de conversão.
E ele continua dizendo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, não é pela metade não, de todo o vosso coração. E essa atitude vem com uma segunda atitude, que é a atitude do jejum. Olha só que interessante, dentro da conversão, Deus está dizendo, vocês precisam jejuar, vocês precisam chorar, vocês precisam rasgar o coração de vocês para mim. Vocês querem que eu repreenda o gafanhoto? Vocês querem que eu tire mamon da vida de vocês? A primeira coisa é reconhecer que você precisa de Deus na sua vida. Você tem que reconhecer. Então é necessário se converter, é necessário jejuar, é necessário chorar, é necessário rasgar o coração. O que significa rasgar os corações? Significa se quebrantar. Nós choramos por tantas coisas, mas quando entramos na presença de Deus, não conseguimos chorar. Quebrantamento. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não vai desprezar. Então, antes de levar uma oferta ou um dízimo no altar do Senhor, o seu coração precisa ser coração do Senhor. Precisa ser o coração do Senhor. Além disso, a importância das ofertas e dos dízimos. Aí a gente vai lá para Malaquias, capítulo 3, verso 10. Além dessas atitudes espirituais, agora temos as atitudes dos dízimos e das ofertas. Malaquias 3,10 vai nos avisar, vai nos falar sobre isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, primeira coisa, atitude espiritual. Como eu já falei, não adianta levar dízimo ou oferta no altar se o seu coração não estiver quebrantado diante do Senhor. Isso é importante. Mas depois de um coração quebrantado, arrependido, convertido, aí sim levar seu dízimo e a sua oferta. Na palavra de Deus nós entendemos que a contribuição do povo de Deus é muito importante. No livro de Provérbios, no capítulo 3, nos versos 9 e 10, está escrito assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, honrar ao Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo é importante. Mas Deus não está de olho na sua oferta, no seu dízimo. Deus está de olho no seu coração, na sua vida. A oferta e o dízimo é uma atitude de fidelidade, de gratidão por aquilo que Deus fez por você. Mas o seu coração precisa estar voltado para o Senhor. Em Mateus capítulo 22, versículo 15, está escrito assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, seguindo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, adulando a Jesus, né? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E Jesus lhes disse: de quem é esta imagem, esta efígie e esta inscrição? E eles disseram: de César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César, seus pagamentos, seus impostos, e a Deus o que é de Deus. Seu coração, sua alma, sua vida, sua atitude de gratidão, talvez na forma de dízimo, na forma
de oferta. O que é do homem, é do homem. O que é de Deus, é de Deus. Paulo ele vai ampliar um pouco mais esta instrução no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão das ofertas. 2 Coríntios, capítulo 9. A gente vai entender isso um pouquinho. Segunda epístola de Paulo, né? Capítulo 9, a partir do verso 6 diz assim: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. O que Paulo está falando aqui? Da lei, da oferta, da semeadura. Quem semeia muito, muito recolhe. Quem semeia pouco, pouco recolhe. Mas daí Paulo vai explicar isso. Ele diz, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Você tem que ofertar, dizimar ou contribuir segundo aquilo que você tem dentro de si. Não por tristeza, olha só, ou por necessidade. Nós não ofertamos, não dizimamos porque estamos tristes ou porque necessitamos de uma emergência financeira na nossa vida. Por que não fazemos isso? Porque simplesmente Deus ama ao que dá com alegria. Então aqui já tem uma regra importantíssima. Além de entendermos que nossas ofertas e dízimos serão aceitas por Deus, porque o nosso coração está voltado para Ele, também temos que aprender a dizimar e a ofertar, a contribuir, não porque necessitamos, precisamos ou porque estamos tristes, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Paulo diz assim, Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Observe que a primeira abundância é de graça, de bênçãos, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aqui Paulo está falando sobre generosidade. Não é só sobre ofertar, mas sobre generosidade. Verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então observe aqui que ofertar não é só, porque eu estou precisando, então vou fazer uma oferta de emergência aqui para Deus poder fazer alguma coisa. Não, não é isso não. A oferta, primeiro, volto a repetir, o seu coração tem que estar voltado para Deus. Segundo, a sua oferta tem que ser como sinal de fidelidade e de gratidão a Deus, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então nós já aprendemos aqui algumas coisas que se quebram maldições financeiras. Primeiro, as atitudes espirituais, conversão, choro, coração quebrantado. Segundo, ofertas e dízimos, sabendo que Deus ama quem dá com alegria. Terceiro, a administração. E isso é uma coisa, como se diz, que se pega muito. Por quê? Porque queremos que Deus nos abençoe financeiramente. Financeiramente. Queremos porque queremos que Deus nos abençoe financeiramente, mas não queremos administrar aquilo que Deus nos dá. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, está escrito assim. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 28 e 29, está escrito assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Quer dizer, antes de fazer qualquer coisa, a importância de fazer as contas, de fazer os gastos, de saber como vou gastar, como não vou, tenho que gastar, não tenho com que gastar. Isso é administração. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo:
esse homem começou a edificar e não a pôde acabar. Você já viu aquela pessoa que começa a fazer uma coisa, vai construir, vai fazer qualquer coisa que envolva dinheiro e de repente o dinheiro acaba porque ela administrou mal e daí ela vai colocar a culpa em quem? No diabo. Não é assim. Para que essa maldição não esteja sobre a sua vida, você precisa também, além de uma atitude espiritual, além de ofertar e dizimar, precisa administrar direito aquilo que Deus dá para você. Então é muito importante aprender a administrar, colocar tudo na ponta do lápis, escrever tudo direitinho, saber com o que você pode gastar, saber com o que você não pode gastar, para que Deus te abençoe mais. Feito tudo isso, aí chegou a hora de repreender os demônios que possam estar trazendo maldições financeiras sobre a sua vida e ordená-los que eles saiam em nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesta semana, neste momento, eu quero encorajar você a consertar a sua vida nessa área financeira. Conserte a sua vida diante de Deus, conserte a sua vida diante do Senhor, conserte lá as suas ofertas, os seus dízimos, com o coração dobrado e quebrantado diante do Senhor. Aprenda a fazer isso, aprenda a administrar, cuide daquilo que Deus está te dando. Então, esta semana, conserte a sua vida financeira diante do Senhor, para que Deus venha te abençoar com ricas bênçãos e que a sua vida possa ser uma vida de abundância, como Jesus prometeu. Deus te abençoe.